Quando Lúcia escolheu ser professora, ela tinha uma missão em mente: impactar positivamente a vida dos alunos que passariam por ela. Mas Lúcia sabia que gerar um impacto positivo na educação é uma tarefa contínua e que exige se autodesenvolver todos os dias também. Por isso, Lúcia está sempre em busca de novas formas de tornar o ensino mais eficaz, principalmente nos momentos de avaliação. E sempre se pergunta, com tantos alunos em uma só turma, como melhorar as avaliações, individualizar o ensino e dar a atenção que cada aluno merece para aproveitar ao máximo o seu potencial. Foi aí que Lúcia conheceu o Sondar, um produto da editora Aprende Brasil para potencializar o aprendizado em sala de aula. Com o Sondar, professores recebem testes de língua portuguesa e matemática, do primeiro ao nono ano, elaborados com base nos volumes e componentes curriculares do livro didático integrado do Sistema de Ensino Aprende Brasil, bem como aos objetos de conhecimento e habilidades propostas pela BNCC. Já com o Sondar, resultados de aprendizagem, são disponibilizados gráficos personalizados com o desempenho individual de cada um dos alunos, com os resultados da turma. A partir de relatórios com habilidades, descritores e pontos a melhorar de cada um, é possível produzir planos de ação individuais para garantir um aprendizado mais eficaz em sala de aula. Os professores também têm acesso a vídeos com dicas de como abordar os conteúdos apresentados nos testes de formas diferenciadas, pensando na individualidade de cada aluno. O Sondar também disponibiliza vídeos feitos especialmente para os alunos, que os orientam na resolução das questões dos testes, permitindo que repensem ou refaçam exatamente aquilo que tiveram dúvidas, tendo assim novas possibilidades de aprender. Desde que conheceu o Sondar, Lúcia passou a avaliar seus alunos de forma mais eficaz e a explorar diferentes metodologias em sala de aula, percebendo menos dificuldades dos alunos ao longo das atividades e avaliações realizadas nas aulas. Entre em contato conosco, conheça o Sondar e transforme você também o ensino na sua sala de aula. Uma educação mais positiva começa por você. Olá, professores, gestores, coordenadores, supervisores. Muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão, a mais um encontro online aqui do Sistema Aprende Brasil. Meu nome é Cristiane Cunha, sou consultora pedagógica aqui do Sistema Aprende Brasil. E hoje o nosso encontro é muito especial. Nós vamos conversar um pouquinho, falar sobre a avaliação do Sondar, do volume 1. Hoje, especificamente, nós estamos tratando aqui de língua portuguesa, e nesse encontro nós vamos falar sobre as avaliações voltadas para os sexto e sétimos anos. Um dos principais objetivos aqui desses encontros online é a gente refletir sobre os resultados pós-aplicação dessas avaliações, e servir de apoio também aí para os professores e gestores. Nós vamos ter aqui especialista aqui em língua portuguesa que vai conversar um pouquinho aqui com vocês, vai trazer alguns pontos de reflexão. É importante a gente destacar aqui que não teremos tempo hábil para passar por todas as atividades ali, por todas as questões que foram apresentadas, mas é uma ideia em si, da gente visualizar, ter como base essa habilidade, de determinadas questões, e aí auxiliar vocês a pensarem em planos de ações, em como trazer estratégias diferenciadas, intervenções pedagógicas voltadas aí para cada ano em si, Algumas orientações aqui. A lista de presença, ela vai ser disponibilizada aí pelo chat, tá bom? E mais próximo aí do fim da nossa apresentação. E todas as lives voltadas do Sondar aqui, elas vão ficar gravadas. Então, caso aí vocês desejem voltar, observar, pensar em alguma estratégia, algum ponto que foi colocado aqui, vai ficar disponibilizado. Vocês também poderão encaminhar para caso algum professor ou alguém não conseguiu assistir aqui conosco online,
é só acessar o mesmo link que foi encaminhado aqui para vocês, certo? Para começar, como nós não temos muito tempo, eu queria apresentar para vocês a nossa especialista de hoje, que vai conversar, que vai trazer os pontos, é a Mariana Kraviski, né? Muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, né? Nesse período aqui, né? No momento de reflexão, né? Eu sei que você tem muitas sugestões, estratégias aí para repassar para os nossos professores, para que eles possam juntar aí essas ideias e começar a pensar aí em planos de ações e intervenções aí nesse primeiro momento, né? Algo que eu esqueci de falar, que a gente também vai ter vários encontros durante o ano. A gente vai ter voltado para o volume 2, 3 e 4, né? Mariana, então, é com você, seja muito bem-vinda e a tela é toda sua. Obrigada, professora. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de hoje, em que vamos trabalhar aqui o conteúdo da prova Sondar. Essa live é direcionada aos sextos e sétimos anos, né? Então, professores, estaremos aqui analisando algumas questões que selecionei para que, né, da provinha, selecionei para a gente comentá-las aqui e, além de comentá-las, fazer sugestões de atividades para um fortalecimento desse conteúdo, como também verificar a habilidade que cada uma delas pretende desenvolver nos nossos alunos. Então, para a nossa live de hoje, sexto e sétimo ano, escolhi 3 questões para cada uma delas. Fico aí, então, trazendo para vocês esse conteúdo para a gente analisar aqui e verificar qualquer coisa que venha a nos engrandecer aí na nossa sala de aula, além do nosso material didático. Então, muito bom, eu vou trazer para vocês aqui, então, iniciando pelo sexto ano. A primeira questão que eu escolhi, ela fala sobre pontuação e expressividade. Ela tem como descritor Saeb. D14, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações, com a habilidade da BNCC EF69LP05. O conteúdo é pontuação e expressividade, que tem no nosso material didático, nível fácil dessa questão, e ela tem como alternativa correta a letra B. Então, bora lá para a questão de língua portuguesa do sexto ano do nosso volume 1, aqui da prova Sondar. Então, temos ali como primeira questão, né, a questão de número 1, os 4 estágios da vida de um computador. Ele traz para nós um quadrinho, né, traz uma história em quadrinhos aqui, em que ele diz assim, primeiro ano 1, nossa, como ele é moderno e rápido, ele roda de tudo. Ano 2, tá meio devagar, mas também, olha o tamanho do programa que eu estou rodando. Ano 3, travou, acho que não, ainda nada. Será vírus? Fecha os programas, reinicia. E ano 4, liga logo essa máquina LED. Então, nós vimos aí a evolução do computador em 4 anos, como ele vai ficando obsoleto de acordo com tudo que vai sendo criado aí para utilizar no computador, nas redes, os tamanhos dos programas, os downloads. Não sei se vocês lembram, antigamente a gente ia baixar uma música e ocupava quase todo o espaço de um pendrive, do nosso HD. Hoje temos vários né, tipos de discos rígidos aí, o HD, SSD, que vai fazer com que caiba muito mais conteúdo e a gente consiga eliminar esse tipo de problema. Mas, enfim, o nosso assunto aqui é sobre esse quadrinho. Vamos analisar a questão que traz esse quadrinho, que é a seguinte. O uso dos pontos de exclamação acompanhado da interjeição evidencia. Letra A felicidade do personagem pelo computador novo. Letra B, o desgosto do personagem pelo computador velho. Letra C, o desgosto do personagem pelo computador novo. Ou letra D, a felicidade do personagem pelo computador velho. Então, analisando a sequência dos quadrinhos, das histórias, essa expressão que ele emitiu ali ao final, qual delas tem relação com essa expressão? Qual dessas alternativas você escolheu, seu aluno escolheu para relacionar a essa expressão utilizada pelo personagem do quadrinho? Vamos verificar a habilidade dessa questão. Ela avalia a habilidade do aluno inferir e justificar o efeito de sentido da pontuação expressiva na interjeição usada na história em quadrinhos. Então, nós temos a interjeição né? Nós temos a pontuação ali, exclamação, todas elas indicando alguma reação desse personagem dentro da história em quadrinhos. Então, o aluno tem que ter essa habilidade
de inferir e justificar o que ele está lendo, encontrando no quadrinho e com o que se relaciona. Então, vamos analisar agora as questões incorretas, são 3 questões incorretas e, por último, a questão correta dessa questão. Então, a alternativa A, ela é incorreta. A felicidade do personagem pelo computador novo? Não, né? Nós vimos que não só a expressão, essa interjeição utilizada pelo personagem, mas também a expressão que ele usou com essa interjeição já mostra que de felicidade ali não tem nada. Então, a alternativa A está incorreta porque o personagem não expressa alegria em relação ao objeto, visto que o computador não segue os comandos com a mesma rapidez que apresentava anteriormente. Então, de acordo com a sequência que vimos aqui do quadrinho, nós percebemos que esse personagem aqui, ele, pelo contrário, ele está desgostoso com o computador dele ao passar dos anos, que está cada vez mais lerda, como ele fala. A segunda alternativa incorreta, a letra C, que diz o desgosto do personagem pelo computador novo. Novo não, porque já está no 4º ano de uso desse computador. Não é mais novinho. Então, a alternativa C está incorreta porque, mesmo que haja um desgosto do personagem em relação ao computador, que é o que nós já percebemos aqui, esse não é considerado novo, o que pode ser compreendido pela qualidade de tempo que o personagem possui o objeto. Porque o quadrinho nos mostra ali a sequência de 4 anos utilizando o mesmo computador, então novo ele não é, mas o desgosto está marcado ali por outro motivo. Então, a alternativa, a letra D, que também é incorreta, traz o seguinte: a felicidade do personagem pelo computador velho. Não, aí tá bem, errado. É um computador velho? Sim, mas ele está feliz? Não, ele está o quê? Desgostoso. Então, a alternativa D está incorreta porque, mesmo que o computador seja velho, o personagem está insatisfeito com ele, não feliz, visto que o objeto não segue os comandos com a rapidez que ele precisa. E para a questão correta, então, que seria a de letra B, diz o seguinte: o desgosto do personagem pelo computador velho. Exatamente. Pela leitura da narrativa, é possível compreender que o personagem sente irritação e insatisfação em relação ao computador, uma vez que este apresenta falhas de funcionamento. Isso pode ser compreendido pelo contexto da narrativa, em que o computador não liga com a mesma rapidez que ligava quando era novo. Assim, as exclamações sequenciais acompanhadas pela interjeição evidenciam o sentimento de desgosto e insatisfação do personagem em relação ao computador que está velho. Então, é exatamente o que nós percebemos aqui. Nós temos uma história em quadrinho, uma sequência dentro dessa história. Essa história mostra 4 anos diferentes. Lá no 1º ano o computador era maravilhoso, funcionava super bem e ele estava super feliz. E lá no 4º ano nós já vimos que esse computador virou lerda, como ele diz ali, e ele solta uma expressão de raiva, de desgosto por não funcionar da maneira que ele gostaria. E essa expressão é a interjeição seguida de pontuação para marcar toda essa expressão utilizada aqui para o nosso conhecimento da resposta correta. Esse conteúdo encontramos no nosso material didático, Tá lá na página 11, no capítulo 1, volume 1, do 6º ano, você encontra esse material, pontuação e expressividade, mostrando aqui quando você usa exclamação, quando você usa a interrogação, às vezes o travessão tem a vírgula. Nós temos vários elementos da pontuação que vai nos ajudar a identificar aí momentos nas narrativas e que expressem, de acordo com o uso dessa pontuação. Vou trazer para vocês, então, uma sugestão de atividade. Nós vimos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo dentro do nosso material didático, é importante a gente retomar o conceito de pontuação e expressividade e como que é a sua estrutura. Para isso, eu trouxe uma sugestão de atividade que pode ser realizada em sala de aula, além de todo o que já foi trabalhado dentro do material, que possui muitos exercícios e atividades ali de reforço e de introdução a esse conteúdo. Como exemplo, você, professor, pode levar para a sala de aula outros exemplos de histórias em que, seja possível explorar todas as possibilidades de expressões utilizadas e uso de pontuação e também das interjeições. Pode ser histórias em quadrinhos, narrativas, contos, fábulas. Você trazer esses temas, esses tipos de textos para a sala de aula
e mostrar ao aluno quanto isso interfere dentro, né, da situação ali do texto, faz com que o personagem tenha uma vida, mostre para ele, para o leitor, né, o sentimento que ele está tendo naquele momento. E essa identificação é importante para a gente saber quando usar, por que que está presente ali no nosso trabalho, né, no texto que foi escolhido e que você encontra essa interjeição e essa pontuação. Então você pode reunir sua equipe, sua sala em grupos e cada um, né, trabalhar, fazer um joguinho em que tem que identificar, expressar, fazer uma mímica, né, mostrar como que pode ser usado isso ali de diferentes formas, não só na leitura, na oralidade, mas também na prática, né, mostrar como que seria a interpretação disso tudo. Então, professor, você tem aí, né, uma oportunidade de trabalhar bem bacana com esse tema e trazer aí as interjeições e também as pontuações para a sala de aula. Tudo bem até aqui? Então, vamos para a segunda questão do sexto ano que eu escolhi para vocês, que vai trabalhar a onomatopeia. Então, eu tenho como descritor Saeb dessa questão D14, identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. A habilidade da BNCC é EF 69LP 54. O conteúdo é onomatopeia, encontrado no nosso material didático. Essa questão é de nível fácil e tem como alternativa correta a letra C. Então, bora lá para a questão. Então, essa questão é de número 3 da prova Sondar, língua portuguesa do sexto ano. E ele nos apresenta uma tirinha. E dentro dessa tirinha a gente vai analisar a onomatopeia. Então vamos para a tirinha. Hora do milho, tic, 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 tic. Alarme falso. Então nós tivemos ali o quê? Uma onomatopeia é essa sequência de sons, é a representação dos sons. O tic, 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 o que ele pode imaginar? Que podem ser tanto as galinhas fazendo esse barulho, ou ali no caso, o rapazinho cortando as unhas do pé. Então, nós vemos que esse som, a onomatopeia, é o som, né, a expressão de um som repetitivo, de um som no animal, de um barulho de alguma coisa, de um objeto. Isso se chama onomatopeia. A questão em si, do número 3, diz o seguinte. A onomatopeia empregada na tirinha representa o som. Letra A. Das galinhas correndo para buscar o milho. Letra B. Do rato anunciando que tinha milho. Letra C. Da tesoura cortando a unha do menino, ou a letra D, do menino dando milho às galinhas. Então tem aí, né, algumas questões, algumas alternativas que você, além de saber o que é a onomatopeia, você precisa interpretar a tirinha, perceber o que está acontecendo na tirinha para poder responder corretamente. Então, se você não sabe o que é onomatopeia, aí daí já causa um problema maior na sua interpretação. Então, lembrando desse som que significa para poder interpretar a questão e resolvê-la. A habilidade dessa questão, né, ela avalia a habilidade do aluno analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos obtidos por meio do emprego da figura de linguagem onomatopeia. Tá? Então, é uma figura de linguagem, né, ele trabalha com esse sentido, né, que é por meio desses sons emitidos pelos animais, tipo au, au, miau, a gente interpreta esses sons como relação, né, do miado do gato, o latido do cachorro, e eles são expressados por essas onomatopeias na linguagem escrita. A questão possui 3 alternativas incorretas e uma correta. Então, bora lá para as alternativas incorretas, vamos analisá-las. Então, a alternativa A, das galinhas correndo para buscar o milho, ela está incorreta, porque nós percebemos na sequência da tirinha que não é o som das galinhas, né? Então, a alternativa A está incorreta porque a onomatopeia não reproduz o som das galinhas correndo. O aluno pode marcá-la como alternativa correta ao observar que a onomatopeia está presente no primeiro quadrinho, o qual possui as galinhas correndo. Exatamente, a primeira impressão que nos passa é que esse som seja das galinhas, mas não é, porque nós temos a sequência da tirinha, né? Então a tirinha é uma história, quase uma história em quadrinhos, ela tem ali essa sequência de tirinhas, né? Uma tirinha e a sequência dos quadros mostrando a narrativa, né, dessa história completa.
Então, no primeiro quadrinho me dá a impressão que são das galinhas, mas no segundo nós percebemos que realmente não é. Então, por isso, essa alternativa é incorreta. A letra B também é uma alternativa incorreta, do rato anunciando que tinha milho. Sim, no primeiro quadrinho o rato grita, hora do milho. E a gente imagina as galinhas ficaram tudo oriçada, né? Ficaram animadas porque iam ganhar milho e começaram a fazer barulho. Mas a alternativa B está incorreta porque o anúncio do rato é feito por meio da fala, não por meio de uma onomatopeia. Exatamente, ele dialogou, ele falou, ele expressou uma frase, uma palavra, ele não usou sons que emitem, né? Não foram expressados ali sons que talvez o rato emitia, mas sim uma frase. Então, não é uma onomatopeia. E a alternativa D, que também é incorreta, ela traz a alternativa D está incorreta porque o menino não joga milho às galinhas, mas corta as unhas do próprio pé, o que é confundido pelo rato como o som de jogar milho no chão. Então imagine, né, aquele sonzinho cortando as unhas e imitando a galinha. Então um som muito parecido com o som da galinha que faz com que a gente confunda aqui essa interpretação. E a alternativa correta é a letra C, porque a quadrinha, assim como o nome sugere, possui 4 versos. Então, nós temos aqui o do menino dando milho às galinhas, a alternativa correta, letra C, que é da tesoura cortando a unha do menino. Então, nós percebemos que esse menino está fazendo o sonzinho ali com o corte das unhas, o que nos traz a importância, né, mostrar que realmente não é das galinhas o som, e sim essa onomatopeia se refere ao segundo quadrinho ali da tirinha com o corte das unhas do menino. Esse conteúdo está presente no nosso material didático, na página 9, capítulo 1, volume 1 do 6º ano. Então, nós temos ali o que é a onomatopeia, que é a representação escrita de um som, ou seja, a tentativa de imitá-lo, como o som de um espirro, de uma risada, de nojo. A palavra zoom, por exemplo, né, é uma onomatopeia, igual tem ali o exemplo do aviãozinho. Então, esse conteúdo é explorado no material didático, é trazido aqui como atividades, né, exemplos que vocês possuem ali, mas nós podemos ir além, né, trabalhando os conteúdos em sala de aula. Então, nós temos como sugestão de atividade, depois esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo, dentro do material didático, é importante retomarmos o conceito de onomatopeia e como é a sua estrutura. Então, uma sugestão que eu trago para vocês é criar um jogo de adivinha, né? De adivinhar utilizando as onomatopeias, em que metade dos estudantes emitem os sons onomatopeicos e os demais precisam adivinhar. Então, nós podemos separar nossa turma em dois, né? 2 grandes equipes, e cada uma dessa equipe trabalhar uma com as mímicas, as emissões desses sons, e a outra equipe como teria que adivinhar. Então, a gente faz lá várias expressões, igual nós falamos aqui. Agora vão ser expressões que vamos usar oral, mas nós sabemos que nós podemos representá-las graficamente pelas letras e que essa representação gráfica vão se chamar onomatopeias. Mas para que o nosso aluno não esqueça que onomatopeias são esses sons, nós podemos trabalhar com eles sim essa oralidade em sala de aula, trazendo esse jogo de adivinha, cada equipe, né, fazendo essa competição. Então, se torna uma atividade, né, divertida e de fixação de conteúdo, que com certeza o seu aluno não esquecerá, ele vai lembrar daquela atividade que ele teve em sala de aula e não vai esquecer mais o que é a tal da onomatopeia. Um nome grande desse, né, confuso, a gente não vai deixar nosso aluno esquecer tão cedo. E eu trouxe uma terceira questão para analisar com vocês aqui do 6º ano, que eu escolhi aqui na nossa prova do Sondar, em que trabalha os elementos da narrativa. Ele tem como descritor de Saeb, D7, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. A habilidade da BNCC é a EF69LP47. O conteúdo, elementos da narrativa que está no nosso material didático, é uma questão de nível fácil e eu tenho como alternativa correta a letra D. Vamos para a questão que eu escolhi a questão do número 8 da nossa prova de língua portuguesa do 6º ano, em que nós vamos trabalhar aqui uma fábula. Diz o seguinte, leia a fábula a seguir, que representa o vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso.
Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Ana Rosa de Abreu e outros autores, O Vento e o Sol, nós temos ali no livro de alfabetização, que tem o endereço, vocês podem consultar, se quiserem ver na íntegra, né, esse material e outros. E a nossa questão, de número 8, então, diz o seguinte: por meio da leitura do texto, compreendemos que a fábula é narrada em, letra A, primeira pessoa, uma vez que o narrador é também personagem. Terceira pessoa, uma vez que o narrador é também personagem. Primeira pessoa, uma vez que o narrador é observador das ações. Ou letra D, terceira pessoa, uma vez que o narrador é observador das ações. Tá? Então, nós temos 4 opções de alternativas de resposta e, dentre elas, 3 são incorretas e uma correta. A habilidade dessa questão, né? Então, essa questão avalia, desculpa, a questão avalia a habilidade do aluno a analisar as diferentes formas de composição do gênero textual, percebendo como se essa estrutura narrativa e respeito da voz do narrador. Então, além de analisar, né, todas as diferentes formas da composição desse gênero, analisar a estrutura e narrativa. Quem é o narrador? Né? Ele está presente, onipresente, observador? Que tipo de narrador é esse? Então, nós temos essa habilidade do aluno perceber não só o texto, a interpretação, mas sim as questões, né, que são possíveis interpretar dentro de uma construção textual, nesse caso, uma narrativa. Então, as próximas 3 questões são as alternativas incorretas, e após nós vamos analisar a alternativa correta dessa questão. Então, a primeira delas, a letra A. Primeira pessoa, uma vez que o narrador é também personagem, ela está incorreta porque o narrador não narra os acontecimentos em primeira pessoa, o que pode ser compreendido pela conjugação dos verbos. Além disso, a história não contém fatos a respeito do narrador. Dessa forma, ele não atua como personagem. Normalmente, o narrador, quando é personagem, ele atua em primeira pessoa, né? Nos diálogos, e ali não, ele está narrando alguém, né? São terceiras pessoas que estão presentes nessa narrativa. A letra B também é incorreta porque o narrador, mesmo que a história seja narrada em terceira pessoa, não é o personagem, pois ele não participa dos acontecimentos, apenas os apresenta ao leitor. Então, nós percebemos que ele é uma terceira pessoa, mas não é um personagem. Ele está ali, né, nessa terceira voz, nessa terceira conjugação, mas ele não está participando da história. A letra C também é incorreta, porque a narrativa, mesmo que o narrador seja observador das ações, não é em primeira pessoa, o que colocaria como narrador personagem, né? Então, a letra C é primeira pessoa, uma vez que o narrador é observador, não está correto, porque a gente já viu que primeira pessoa nesse texto, o narrador não participa, e sim, ele é uma terceira pessoa. E isso, então, faz com que a gente conclua a resposta correta sendo a letra D, em que é a terceira pessoa utilizada e o narrador é o quê? Observador das ações. Então, o narrador do texto é classificado como observador, visto que ele não participa de fato das ações, mas apenas as observa e narra ao leitor o que acontece, isto é, na terceira pessoa, né? Uma terceira pessoa contando essa história que está sendo observada e não que ele está participando. Então, nós temos aqui nessa questão trabalhada a questão de narrador, a análise desse texto por volta, né, das estruturas da narrativa. Nós temos essa atividade, né, esse conteúdo no nosso material didático, em que você encontra na página 45, capítulo 2, volume 1, do material didático do 6º ano, os elementos da narrativa, né? Então, que ele explica ali naqueles quadradinhos o quem é o personagem, quem é o narrador, ele faz com que você interprete esse tipo de texto e mostre ali aos seus alunos como encontrá-los no texto, né? De que maneira classificá-los, primeira pessoa, terceira pessoa, e também se é observador, se é participante, se é onipresente. Nós temos aí várias sugestões, não, nós temos várias classificações para definir o narrador e personagem das histórias aqui apresentadas. E, para finalizar essa questão, eu trago então a sugestão de atividade.
né? Então, depois de esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo, dentro do material didático, é importante a gente retomar o conceito, né, dos elementos da narrativa e como é a sua estrutura. Então, como uma sugestão de atividade aqui para vocês, leve outros exemplos de histórias em que os estudantes precisem identificar os elementos da narrativa como o narrador e os personagens. Então, você traga diferentes modelos de narrativas para a sala de aula, pode ser uma atividade individual, em grupo, em dupla, e peça para que eles identifiquem nesses textos quem são os personagens, se essa narrativa está em primeira, em segunda ou terceira pessoa, se nós temos, né, esse narrador presente, ele faz parte da história, se ele não faz parte, se ele é só observador, se ele está presente ou onipresente, fazer essa classificação com os alunos através desses textos que você traga. Então, na hora de buscar esse texto, professor, capriche na busca para você encontrar aqueles textos que realmente, né, possuam diferentes tipos de narradores, também de personagens para que seja diferenciado. E no final você pode fazer um mini seminário com seus alunos, eles apresentarem o texto, o autor que está ali proposto nessa atividade e fazer com que eles façam, né, uma apresentação mostrando o texto, a história, o enredo, né? Dá para fazer toda uma apresentação ali num PowerPoint, numa atividade de cartaz, como os recursos da sua escola permitir e fazer com que o aluno trabalhe esse conteúdo, além de fazer toda essa investigação, também demonstrar esse conteúdo em sala de aula para os demais colegas, né? Então, agora concluímos o 6º ano, tivemos aí análise de 3 questões e bora partir para o 7º. Então, vamos lá. Nós temos aqui agora a análise de questões para o 7º ano, em que eu também escolhi 3 questões para serem analisadas aqui da nossa prova e comentadas com vocês. Então, a primeira delas que eu escolhi é a estrutura composicional de um anúncio publicitário, o slogan. Ela tem como descritor Saeb, D1, localizar informações explícitas em um texto. A habilidade BNCC, EF69LP02. O conteúdo, estrutura composicional de um anúncio publicitário, slogan, que você encontra no nosso material didático. É de nível fácil e a alternativa correta é a letra D. Então, bora lá para a questão, né? Escolhida foi a questão de número 1 da prova do Sondar, língua portuguesa do 7º ano, em que nós temos aqui um cartaz, né? Um slogan, um cartaz com algumas informações, né? Preservar o meio ambiente é garantir o futuro. Tem disso ali, disque anúncio, posturas, call center, patrocinadores, né? Informações, uma imagem. Temos vários elementos que compõem esse cartaz. E a questão diz o seguinte: um dos elementos que compõe o anúncio é, letra A, o slogan indicado pela frase evite utensílios de madeira. B, a chamada indicada pela frase disque denúncia. C, o corpo do texto indicado pela frase preservar o meio ambiente. Ou D, a assinatura indicada pela frase Prefeitura de Morrinhos. Tá? Então, nós temos isso a ser analisado. A habilidade, né, solicitada para essa questão é que o aluno perceba e articule a forma composicional de uma peça publicitária. Então, ele vai analisar o gênero textual publicidade através desse cartaz, em que tem vários elementos e vai ser explicitado aqui os elementos possíveis dentro desse cartaz para compor esse slogan, compor essa campanha publicitária de acordo com o material que ele tem aqui. Então, o nosso aluno precisa ter essa articulação para trabalhar esse tipo de gênero textual. Essa questão possui 3, né, alternativas incorretas, em que vamos analisá-las agora e depois vamos para a correta. Então, a alternativa A, o slogan indicado pela frase evite utensílios de madeira é incorreta, porque a frase evite utensílios de madeira não se trata de um slogan, mas sim de um trecho do corpo do anúncio. Então, demonstra que realmente o slogan é algo que tenha que chamar atenção e não uma instrução que pode conter aqui dentro desse cartaz. A alternativa B está incorreta, porque a chamada é a frase que mostra o assunto que o anúncio tratará. Nesse caso, a chamada é também o slogan da campanha visto em preservar o meio ambiente é também garantir o futuro. Então, a chamada indicada pela frase disque denúncia não é um slogan, né? Ela é
um elemento que compõe a chamada, mas, perdão, ela não é a chamada do nosso anúncio, né? Ela vai fazer outro caminho. Ela tem também a questão aqui a ser analisada, a letra C, que também é a questão incorreta, porque o corpo do texto é construído pelas informações relacionadas à campanha, e no caso do trecho presente no item, a frase é parte do título do anúncio, não do corpo do texto. Tá? Então, essa letra C, o corpo do texto indicado pela frase preservar o meio ambiente, não é, né, essa parte do corpo do texto, mas sim ela está ali aonde? No slogan, tá? Então, nós temos aí, ó, vamos dilacerando todo o cartaz, colocando ali cada pedacinho dele, o que significa, e diante dessas alternativas aqui de respostas, eles nos mostram as opções que nós temos para poder entender cada um desses elementos que compõem essa campanha publicitária dentro desse cartaz. Então, já que essas são as incorretas, vamos para a questão correta, que seria a alternativa letra D. Uma das características que podem ser identificadas no anúncio apresentado é o uso de assinatura, isto é, a indicação de quem promove, nesse caso, a Prefeitura de Morrinhos. Então, a letra D diz o seguinte: a assinatura indicada pela frase Prefeitura de Morrinhos. Então, dentre essas 4 questões, a letra D que demonstra corretamente o elemento ali que aparece, a assinatura. Quem que promoveu essa campanha? A assinatura, nesse caso, Prefeitura de Morrinhos. Eles promoveram esse cartaz, essa campanha. Então, nós vimos que o slogan não é o texto, né? Não é o corpo do texto. A chamada não é o slogan, né? O corpo do texto não é a chamada. E sim, a assinatura é o único elemento que foi identificado corretamente dentro dessas alternativas. Então, o aluno precisa analisar bem o cartaz no todo, né? Identificar os elementos. Para você perceber até mesmo o tamanho das letras, a gente já sabe, esse aqui é um slogan, esse aqui é um corpo de texto, esse aqui é uma chamada. A própria configuração do cartaz já nos mostra onde está cada um dos elementos. Não só o que está escrito, mas também esse visual que permite que a gente entenda nas formações aqui de cada um dos elementos dessa narrativa. Esse material, né, esse conteúdo está disponível no nosso material didático. Você encontra na página 3 e 8 do capítulo 1 do volume 1, no nosso livro do 7º ano. Então, ele está ali, ó, com cartaz, com a explicação do que é um anúncio, do que é uma campanha publicitária, e traz para vocês, dentre essas explicações, também atividades a serem trabalhadas com os seus alunos em forma de exercícios e ampliação do conteúdo. Mas nós temos as nossas sugestões aqui também, né? Para isso nós viemos conversar hoje, para trazer essas sugestões de atividades a serem realizadas além de sala de aula, além do que tem no material didático. Depois esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo dentro do material didático, é importante retomarmos, então, o conceito do slogan, né? E elementos da narrativa e como é a sua estrutura, para que a gente saiba identificar, olhando um cartaz, o que é cada um dos elementos ali presente e para que serve, respectivamente. Então, uma atividade, né, de sugestão para você realizar em sala de aula com o seu aluno: criar campanhas educativas com os estudantes e solicitar que os mesmos criem slogans para a campanha, utilizando todos os recursos característicos do gênero elemento da narrativa. Então, nós vamos imaginar assim: vamos reunir nossos alunos em grupos, em equipes, e fazer com que juntos eles pensem em campanhas publicitárias. Vamos para assuntos polêmicos, vamos falar sobre sexualidade, sobre violência, né, assuntos que causem um debate maior em sala de aula e traga para nós boas discussões. Então, essas campanhas publicitárias que fazem com que, vamos evitar a briga na sala de aula, a briga entre escolas, né, violência nas ruas, o abuso sexual, saiba, né, denunciar, trabalho infantil. Então, são denúncias assim que podem ser trazidas para debate em sala de aula, que vão ajudar, além de criar as campanhas, a gente analisar essas
esses slogans aqui. Então, ele escolheu, cada uma dessas equipes escolhe esse tema, né, um tema específico para ser trabalhado, e após isso vamos criar os nossos slogans, criar o nosso cartaz, em que tem esses elementos, né, bem distribuídos, uma imagem bacana, que pode ser um desenho do próprio aluno, uma imagem que ele encontrou e que denuncia esse tipo de campanha, e faça com que, né, a gente consiga construir aí um cartaz bem bacana. E depois, por que não fazer uma exposição na escola, um círculo de palestras, né, uma mesa redonda, discutir esses temas que são tão importantes quanto, né, você saber o que significa uma campanha, né, solidária, uma campanha publicitária, e também você poder interpretar e trabalhar com o seu aluno esses elementos dentro das atividades, certo? Então, fica aqui essa sugestão, vai movimentar bastante escolas, pode até convidar outras turmas para participar, outros professores, outras disciplinas, e aí a gente consegue trazer esse complemento a esses elementos e também essa parte desses temas tão importantes que a gente não pode deixar de lado, temas contemporâneos aí da educação, tá bom? Tomar um golinho. Então, nós vamos para a segunda questão escolhida aqui para vocês, que vai tratar do tema estrutura da oração, ordem direta e indireta, tá? Então, foi a questão número 8 que eu escolhi aqui para trabalhar com vocês, em que ela tem o descritor SAEB D19, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. A habilidade da BNCC é EF07LP07, conteúdo é abertura, estrutura da oração, ordem direta e indireta, que se encontra no nosso material didático. Ela é uma questão de nível fácil e ela tem como alternativa correta a letra A. Então, bora lá para a questão. Então, nós temos aqui língua portuguesa, 7º ano, né? A questão 8 da prova do Sondar. A crise climática é cada vez mais preocupante e, com o passar do tempo, vem apresentando uma considerável piora. O trecho da reportagem mostra que, no ano de 2019, houve recordes de mudanças climáticas e cita algumas das consequências. 2019 encerra a pior década da crise climática. O ano de 2019 põe fim a uma década sombria da crise climática que atinge todo o planeta, devido ao acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera, segundo a maioria dos cientistas. Assim alerta a Organização Meteorológica Mundial, OMM. 2019 encerra uma década de calor excepcional, perda de gelo e recorde no aumento do nível do mar, impulsionados pelos gases do efeito estufa expelidos por atividades humanas, detalhou a organização. Esse é um texto de Manuel Planelles, né? Ele está dentro desse site disponível, caso você queira ler a reportagem completa ou, né, acessar, está aí para a sua sugestão. Então, nós temos a questão de número 8, que tem relação, vamos à questão e às alternativas. A questão é, a oração, o ano de 2019, põe fim a uma década sombria. Está estruturada na ordem. Alternativa A, direta, dando ênfase ao sujeito, o ano de 2019. B, indireta, dando ênfase ao complemento fim de uma década. Letra C, direta, dando ênfase ao verbo põe. E letra D, indireta, dando ênfase no ano de 2019. Então, para responder essa questão, nós temos que ter habilidade, né? A questão avalia a habilidade do aluno identificar em textos lidos e ordem direta da oração e dos complementos dela, sujeito, verbo e complemento. O SVC, né? Sujeito, verbo, complemento, que é a estrutura básica de uma oração. Então, o aluno precisa, além de identificar nos textos, claro, a interpretação, a ideia do que se trata, também identificar essas frases, essas orações e seus complementos. Então, nós temos aí uma questão com 3 alternativas incorretas e uma delas correta. Vamos analisar, então, por primeiro as incorretas, em que eu tenho aqui a alternativa B, indireta, dando ênfase ao complemento fim de uma década. Então, essa alternativa B está incorreta porque a oração não está na ordem direta, né? Ou que daria ênfase ao complemento da oração. Então, a frase, o ano 2019 põe fim a uma década sombria. Ela não é uma relação, uma oração indireta. Então, nós já sabemos que ela é a oração
direta, porque ela precisa do complemento. A letra C é incorreta, porque apesar da oração estar na ordem direta, a ênfase não é o verbo, isto é, a ação produzida pelo sujeito, mas sim é o sujeito que praticou essa ação. Então, por mais que seja uma oração direta, que tenha essa ação na ordem direta, ela está relacionada ao sujeito, não ao verbo. Então, nós temos que prestar atenção nesses elementos também. Então, a letra D, que é incorreta, diz o seguinte: ela está incorreta porque, mesmo que 2019 seja o núcleo do sujeito e a ênfase esteja justamente no sujeito da oração, a ordem não é indireta, a qual daria ênfase ao complemento. Tá? Então, a letra D diz indireta, dando ênfase ao complemento, que é o ano de 2019. Então, ela está incorreta. Por quê? Porque nós estamos dando essa ênfase ao sujeito da oração. E depois dessas 3 questões incorretas, nós temos a questão correta, que é de letra A, em que diz o seguinte: ela é direta, dando ênfase ao sujeito, o ano de 2019, que é o principal ali, né, o sujeito da nossa oração. Então, com base na oração, o ano de 2019 põe fim a uma década sombria, surpreende-se que ela é estruturada na ordem direta, isso é, o sujeito, o ano de 2019, o verbo põe, o complemento fim a uma década sombria, o que dá ênfase ao sujeito da oração. O ano de 2019, nesse caso, quem pratica a ação de dar um fim a uma década sombria. Então, nós temos ali na frase, o ano de 2019 põe, né? Então, quem põe, põe alguma coisa. Ele põe o quê? Põe fim a quê? A uma década sombria. Então, nós percebemos ali, ó, sujeito, verbo e objeto complemento. Tá? Então, essa aqui é a nossa questão correta da questão número 8 da prova Sondar do 7º ano. Esse conteúdo está presente no nosso material didático, nas páginas 42 e 43, do volume 1, capítulo 2, em que você encontra toda essa estrutura da oração, tanto forma direta como indireta, e suas explicações, diante de atividades a serem realizadas ali com seus alunos para poder trabalhar esse conteúdo. E eu trago para vocês as nossas sugestões, em que depois de esgotadas todas as possibilidades de trabalho desse conteúdo, dentro do nosso material didático, é importante retomarmos esse conceito da estrutura da oração e os seus elementos que a compõem, tá? Tanto objeto direto quanto indireto. E uma sugestão de atividade é a seguinte: distribua frases de ordem direta e indireta aos seus estudantes e solicite para que eles classifiquem os elementos da estrutura da oração, apresentando aos demais como é a composição da frase. Então, professor, você pode criar frases, né? Diversos tipos de frases que contêm esses elementos: sujeito, verbo e objeto direto, objeto indireto. Crie essas frases, recorte em pedaços e distribua na sua sala de aula e façam com que os seus alunos, né, procurem encontrar e identificar esses elementos dentro dessas frases, separando entre o sujeito, o verbo e o elemento, né, que seria o objeto. Assim faz com que eles percebam quem é o sujeito, sempre fazendo essas perguntas: quem faz o quê, faz para quem, que ajuda a gente a desenvolver esse conteúdo em cima dessa frase. E depois identificados, eles podem compartilhar esse conhecimento com os demais colegas na sala de aula. Você pode liberar o quadro branco, eles adoram, né, desenhar, escrever no quadro branco. Libera o quadro, faz com que eles tragam ali todos os sujeitos, dá para a gente criar tabelas, todos os sujeitos das frases, todos os verbos que encontramos nessas frases, todos os objetos, fazer uma tabela, uma brincadeira bem dinâmica, em que eles participem, levantem, reflitam, conversem e, né, socializem em sala de aula. Lembrando que sempre trazendo essas metodologias diferenciadas, a gente faz com que eles participem e tenham uma aprendizagem bem significativa desse conteúdo, que fez com que eles, né, trabalhassem de uma maneira mais evolutiva do que só responder e trabalhar conteúdos que já estão dispostos ali no nosso material didático. Certo? Até aqui? Então, essa foi a segunda questão que nós analisamos do 7º ano, e eu trago para você uma terceira para a gente concluir essa nossa live aqui com todos esses conteúdos que nós trouxemos aqui. Então, bora lá. Vamos para a terceira questão do 7º ano, em que eu vou trabalhar o conteúdo vírgula entre sujeito e predicado. Ele tem como descritor Saeb: D19, reconhecer o efeito de sentido
decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. A habilidade da BNCC EF07-LP10. O conteúdo é vírgula entre sujeito e predicado, que está disponibilizado lá no nosso material didático. É uma questão de nível fácil e eu tenho como alternativa correta a letra D. Então, essa questão de número 9, de língua portuguesa do 7º ano, da prova Sondar, que eu trouxe aqui para vocês, ela traz o mesmo texto que nós acabamos de ler. Não, não é o mesmo texto. É outro, acabei de confundir. Eu li 2019 ali, achei que fosse o mesmo texto, mas não é não. Então vamos lá. Em 2019 foi divulgado o ranking da educação mundial, no qual o Brasil ficou na 57ª posição. Por isso, jornalistas e pesquisadores começaram a investigar o que os países no topo da classificação têm em comum, como pode ser observado o texto a seguir. Países no topo do PISA dão aos alunos oportunidades iguais e valorizam professores, diz a analista da OCDE. Os países que lideram o ranking mundial da educação, de acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, na sigla em inglês, investem na valorização de professores e em ações para diminuir a desigualdade entre alunos e escolas. A análise é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, responsável pelo teste, e as estratégias, se replicadas por aqui, poderiam ajudar o Brasil a melhorar o índice nacional, avalia Camila de Moraes, analista de educação de identidade. Então, nós temos aqui um texto que vocês podem encontrar nesse endereço aqui, acessar para mais informações ou lê-lo na íntegra. E a nossa questão de número 9 diz o seguinte: com base no trecho e as estratégias se replicadas por aqui, poderiam ajudar o Brasil a melhorar o índice nacional. Compreende-se que o uso das vírgulas de acordo com a norma padrão está. Alternativa A, inadequado, pois separa o sujeito estratégias da locução verbal, poderia ajudar. Letra B, adequado, pois separa o sujeito estratégias do complemento verbal, o índice nacional. Letra C, inadequado, pois separa o verbo replicados do complemento, poderiam ajudar o Brasil. E D, adequado, pois separa o termo intercalado C, replicadas aqui entre o sujeito e o predicado. Essa questão exige a habilidade do nosso aluno de reconhecer o uso adequado da pontuação e a sua relação com a estrutura sujeito-predicado da oração. Então, o uso da vírgula para separar corretamente e não causar problemas aí na nossa frase, porque a gente sabe que uma vírgula pode causar muitos problemas aí na nossa língua portuguesa. Então, essa é a maneira de você estruturar sujeito-predicado com o uso das vírgulas ali. Então, nós temos aqui 3 alternativas incorretas e uma correta. Vamos dar uma olhadinha nas nossas questões. Então, a alternativa A, inadequado, pois separa o sujeito, estratégias da locução verbal, poderiam ajudar? Não, tá certo. Ela está incorreta porque o uso das vírgulas não está inadequado, uma vez que elas não separam de fato o sujeito do verbo. Existe um termo intercalado entre eles. Ele faz o quê? Uma parada, uma pausa nessa frase. Ele não está separando, mas ele está colocando, vamos dizer assim, um parênteses, um adendo ali na frase, um complemento que não está fazendo essa separação sujeito-predicado. A letra B é uma alternativa incorreta, porque mesmo que o uso das vírgulas esteja adequado, elas não separam o sujeito do complemento verbal, pois há um termo intercalado entre eles antes mesmo do verbo, não do complemento. Além disso, separar o sujeito do complemento por meio de uma vírgula seria inadequado de acordo com a nossa norma padrão da língua portuguesa. Então, nós temos ali um termo entre sujeito e predicado que ele está complementando e não separando. A letra C também é uma questão incorreta, em que a alternativa diz que porque replicadas não é um verbo, mas sim um adjetivo. Além disso, a vírgula não separa o termo de um complemento, mas sim de uma locução verbal. Poderiam ajudar. Algo que está adequado, pois a expressão entre vírgulas é intercalada entre o sujeito e verbo. Então, nós temos ali uma locução verbal que nós temos entre o sujeito e predicado, mas e que não está separando-os, e sim fazendo ali uma pausa, uma informação, um complemento nessa frase.
E então nós temos aqui a frase número D como correta, que é adequado, pois separa o termo intercalado ser replicadas aqui entre o sujeito e o predicado. Então, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso das vírgulas no trecho e as estratégias ser replicados por aqui poderiam ajudar o Brasil a melhorar o índice nacional está adequado, visto que elas intercalam o termo ser replicadas aqui, que está entre o sujeito estratégias, e a locução verbal poderiam ajudar. Então, ele está no meio complementando a nossa frase, não separando o sujeito do predicado. Tudo bem até aqui? Vamos então verificar que no nosso material didático temos esse conteúdo lá na página 45, no volume 1, capítulo 2, você encontra no material didático do 7º ano esse conteúdo, né, falando da vírgula entre sujeito e predicado, da locução verbal e mostrando quando utilizá-las sem separá-los. E nós trazemos a nossa sugestão de atividades, né, que depois de tanto pensar que o nosso material didático traz muitas coisas importantes, muitas atividades, nós ainda precisamos, né, é importante retomar esse conceito do uso das vírgulas entre o sujeito e predicado com os nossos alunos em sala de aula. E eu tenho aqui como uma sugestão explorar a leitura e interpretação de diferentes textos, solicitando aos alunos que encontrem o uso de vírgula entre sujeito e predicado. E não só a exploração desses diferentes textos, mas também eles criarem, trazerem produções textuais em que eles apliquem essa locução verbal, mostrando que eles não estão fazendo essa separação entre sujeito e predicado, mas sim estão complementando suas frases com a locução, que é entre vírgulas, usar as vírgulas de maneira correta. Então, você pode reforçar a leitura desses alunos de outros textos para ver, né, o uso correto dessas vírgulas, como também expressar e fazer com que eles criem textos, né, a produção textual em sala de aula com a supervisão do professor e mostrarem diferentes usos da vírgula, que até hoje muita gente sofre com essa vírgula, não sabendo onde colocar ela direito. Então, nós temos que já sair ali com essa informação da escola, pensando que a leitura, principalmente, nos ajuda muito a saber quando utilizá-las. Oralizem esses textos, que isso nos ajuda muito também na hora de perceber as pausas e o uso das vírgulas. E aqui nós encerramos, então, o 7º ano, né? Fizemos a leitura de 3 questões do 6º ano, 3 questões do 7º ano de língua portuguesa da prova do Sondar. Trouxemos aí alguns exemplos, espero que vocês utilizem em suas aulas como um bom reforço aí do conteúdo, né? Depois da análise das questões que foram realizadas por seus alunos, acertos e erros, vocês podem trazer essas informações e sugestões aos seus alunos. Muito obrigada e nos vemos numa próximo momento.